Eu vi o número desses dias aí, não sei se não tenho certeza se é certo, mas também que Punta Cana tinha mais ou menos a quantidade de turista que o Brasil. Punta Cana é uma cidade Não da faz República sentido. Dominicana, né? Acho que é mais minúscula a ilha, sabe? Não faz sentido. É. Mas o que primeiro falta no Brasil? Infraestrutura, né? Então, assim, de aeroportos, pô, agora que a gente começou, acho que a Copa do Mundo, querendo ou não, foi um primeiro impulsionamento para trazer uma infra melhor. E eu vejo que está começando a sair mais aeroportos, principalmente na região nordeste do Brasil. Eu tenho conhecimento de alguns lá. Florianópolis é um exemplo que agora tem um aeroporto sensacional. O que está acontecendo? O turismo está deslanchando. Então começa pela falta da infraestrutura, né? Então, conforme a gente for melhorando essa infraestrutura para o cara chegar aqui de maneira suave, pô, é o passo zero. O segundo ponto que eu percebo também é que quando você chega no Nordeste, você tem um aeroporto, para você sair 2 horas do raio ali do aeroporto, cara, pesadelo. As estradas ainda estão asfaltadas, mesmo para Trancoso não tá. Você vai para Maraú, que é uma região famosa, não tem estrada, né? Então a dificuldade de acesso é o que trava o desenvolvimento, de certa forma, né, do turismo. Mas eu vejo também que o Brasil está progredindo nesse sentido. Se olhar 10 anos atrás, era muito pior. Então, conforme a gente vai melhorando a infraestrutura, você vai aceitando mais aí a entrada dos turistas. Questão de segurança, né? Acho que é um ponto importante, que no Brasil ainda é visto como um país inseguro. Então, conforme a gente conseguir melhorar a situação pública, e aí é mais questão de governo, isso vai ajudar pra caramba. E acho que com essas duas iniciativas, cara, o resto vai. Aí o resto, a iniciativa privada consegue tocar o pau e fazer crescer, né? Que é trazer infraestrutura de quartos, de hotel, de serviços, né? E acho que ela vem junto depois. Tá, vou te contar um pouquinho da minha história rapidinho, assim, até o começo da Cisone. Depois a gente entra nas perguntas, pode ser? Manda ver. Vamos lá, então, como é que surgiu, né, a ideia da Cisone? Eu nunca trabalhei nesse ramo, tá? Nunca, nem família, nem nada de imóveis. Eu fui me formar em 2011 ali, eu fui trabalhar no petróleo. E aí lá eu fiquei uns 10 anos, mais ou menos, trabalhando, num país chamado Chad, na África. E ali foi onde eu consegui criar um patrimônio financeiro. E aí, quando foi em 2014, eu me casei e fui morar em São Paulo. E aí, apaixonado por Floripa, eu sempre vinha para cá. E aí, pô, gastando dinheiro com hotel, eu falei, vou comprar um apartamento para poder ficar quando eu for. E eu vinha muito pouco, porque estava sempre trabalhando fora, né? Ficava um mês de trabalho na África e um mês de férias. Uhum. E aí, beleza, comprei um apartamento ali no Campanário. E aí, a primeira coisa que eu descobri é que se fosse deixar com hotel, que é o pool, né, hoteleiro normal, você não poderia utilizar o imóvel. E aí foi daí que eu falei, então, pô, eu tenho que usar, porque eu venho de vez em quando. Eu vou tirar e para não ficar parado, eu vou pôr no Airbnb, que eu conhecia como hóspede, né? Porque como eu via nesse mundo de um mês de trabalho, um mês de férias, eu viajava pra caramba. Então eu usava muito Airbnb como hóspede. E aí eu falei, vou testar a parte de anfitrião. E aí em É. 2014 eu peguei esse imóvel, coloquei no Airbnb. E aí, para minha boa surpresa, eu faturei uma grana absurda. Assim, eu tinha um imóvel, paguei 250 mil reais e eu fechei líquido no ano ali em torno de 50 mil reais. Líquido, líquido no bolso, descontando já os condomínios e tudo mais. Eu falei, ué, isso aqui dá um percentual alto de retorno, né? Ninguém nunca me falou que imóvel dava um retorno desse tamanho. Sempre fala 0,3, 0,5. É, Então foi filho. minha primeira boa surpresa. Mas chegou a dar 18% no ano, assim. Foi uma coisa muito alta, assim. Foi muito, muito legal. E as taxas de juros não eram tão altas quanto as de hoje, né? Então realmente era algo muito superior, assim. E eu mal sabia usar o sistema, nem nada. Depois disso, falei, não, peraí, eu vou prestar mais atenção, fazer isso aqui com mais detalhe. E aí, em 2015, 16, eu comprei mais imóveis, e aí comecei a meio que profissionalizar eu mesmo, organizar ali meu anúncio e tal. E consegui, cara, faturar muito. Aumentar o faturamento ano a ano. E aí fui comprando mais imóvel, mais imóvel. Aí chegou num certo ponto onde eu já estava com 7 apartamentos ali nos hotéis de Jurerê, no Campanário Beach Village. E aí eu falei, putz, tá dando dor de cabeça agora. Porque tinha que ficar o tempo todo respondendo hóspede e não parava, muita demanda. Aí eu percebi que tinha um custo, né, essa parte de investir em imóveis. E aí eu fui procurar alguma empresa para poder administrar para mim e eu descobri que não tinha. Então foi mais ou menos ali por 2018 que eu fui descobrir isso. Aí eu falei, opa, peraí, tem uma oportunidade de mercado. E aí vários amigos meus que tinham imóveis ali queriam que eu administrasse para eles, porque o meu faturamento era muito mais alto que o deles. Eles tiravam no ano até uns 8 mil reais, era muito baixo, né? E aí eu falei, vou ver, né? Aí eu conversei com outro amigo que era empreendedor, que é o Gustavo Kremer, que veio a ser o cofundador comigo. E aí ele consegui convencer ele da ideia, e aí a gente fundou a Cisone em 2018.
Então, foi muito nessa visão, assim, de, cara, imóveis de alta rentabilidade e tirar a dor de cabeça de proprietário. Então, acho que isso veio e culminou na visão da empresa Cisone hoje, que é basicamente isso. Como é que a gente entrega imóveis de alta rentabilidade para o investidor, sem ter que ele ter dor de cabeça, sem ter atrito, sem ele ter que se incomodar com nada. Né? E acho que esse é o nosso grande desafio. É uma ideia simples, só que para chegar lá é mais complexo. Isso foi o que a gente descobriu na jornada ali. Então, para chegar lá, a gente meio que tem 3 tripés na empresa, são 3 pilares. E aí o primeiro é, como é que eu monetizo o imóvel? Né? Então, hoje em dia, você vai conseguir monetizar imóvel através do aluguel anual, através do aluguel de short stay, mid stay, compra e venda. E aí a gente optou pelo short stay, porque a gente viu que, primeiro, que ele é o mais trabalhoso, e aí se eu fizer o short stay, eu consigo fazer todos os outros, e ele dá um maior retorno, né? Dependendo da região que o imóvel estiver localizado. Então, foi por isso que a Cisone, o primeiro pilar dela é isso, uma operadora de short stay, e ela não trava a compra e venda do imóvel, né? Então, ela, para quem é investidor, isso é muito bom. Você consegue ir alavancando os imóveis e, né, fazendo a bolinha de neve de compra 1, vende, compra 2, depois vende, vai comprando 4 e sobe cada vez mais. E aí, do outro lado, o outro desafio foi o tipo de imóvel. Né? Então, a gente tinha a operação de um lado, mas não adianta eu ter short stay num imóvel de 2, 3 milhões que eu nunca vou conseguir uma rentabilidade alta. E aí, quando a gente olhou para o mercado na época, tirando os hotéis, não tinha nenhum produto imobiliário que fazia sentido para o modelo. Né? E aí veio a ideia do Spot, que é basicamente o que a Cisone desenvolveu, que é esse super compacto, né? Um imóvel bem pequenininho, mas super localizado, todo pensado para o hóspede. E aí você consegue ter um ticket baixo, né? Ticket de 250, 300 mil reais, mobiliado, todo feito para operação de short stay. Né? E aí, com isso, a gente realmente conseguiu trazer esse retorno financeiro mais alto que o mercado. A gente já tem rodando o Spot Jurerê ali e realmente está indo muito bem o retorno dele. Fechou em 19% nos últimos 12 meses, agora a gente pode fazer ali o fechamento de retorno líquido para o investidor. E aí, nosso terceiro desafio, que é o terceiro pilar, e agora? Como é que eu escalo isso? Né? Porque eu tenho, querendo ou não, um produto imobiliário de um lado, um serviço do outro, e aí vem a parte de tecnologia, que é basicamente o sistema que a gente desenvolveu, que é o Sapro, e ele basicamente permite que o franqueado consiga operar os imóveis da Cisone da palma da mão dele. Então, toda reserva cai lá para a franquia e ela reserva. E esse sistema foi o que permitiu o modelo de franquias. Né? E sem o modelo de franquias da Cisone, a gente não conseguiria escalar como a gente escalou de 2020 para cá. E do outro lado, a gente tem a parte de dados, também ali desde 2018, a gente vem captando dados ali das plataformas, das OTAs, e aí a gente sabe exatamente quanto fatura cada imóvel do Brasil, e aí nos dá um insight muito legal de escolher os terrenos para poder fazer os spots. Né? E acho que assim, dessa forma a tecnologia nos ajudou dos dois lados ali a poder crescer a empresa nos últimos anos. Como é que chama essa plataforma que você coleta os dados? A gente mesmo criou, é o Sirius. E aí as plataformas que a gente capta dado é o Airbnb, o Booking, então a gente sabe quanto que os imóveis que estão ali conseguem faturar diariamente. Legal. E a parte da Spot, você faz isso em parceria com as construtoras, né? Exatamente. A gente vai identificar o terreno correto, a gente faz toda a parte de projeto, e aí na hora de construir a gente traz um construtor da região para poder fazer o projeto e tirar ele do papel. Tá, eu vi, vocês estão com hoje 33 empreendimentos em 13 cidades, né? Correto, exatamente. Tá. Então tá, então bom, beleza. Então você tem a parte das locações em si, essa gestão, o Spot, parte de empreendimentos imobiliários mesmo, e a parte de tecnologia aí que você estava mencionando agora, para os franqueados operarem. A ideia do franqueado operar para que ele ganhe uma autonomia para ele mesmo ir atrás, então, do cliente e ele fazer A gente que busca o cliente, ele também pode trazer, e a ideia da franquia foi principalmente a questão de escalar a operação. E quando veio a pandemia, a gente fazia todo o serviço nós mesmos, né? E aí o que era? Uma empresa inchada, com muita gente operacional, e aí quando veio a pandemia, zerou o faturamento, basicamente a gente teve que desligar todas as pessoas da empresa, e beleza, ferrou, né? E aí que a gente percebeu, nosso modelo estava engessado, não era um modelo que permitia escalar. Né? E aí, quando a gente virou a chave para a franquia, o que permitiu a gente? Ter franqueados em vários locais do Brasil, porque ele não precisa de um local físico para armazenar o estoque, ele vai estar perto dos imóveis que ele opera, então com isso é muito mais fácil da gente conseguir crescer, né? E é um cara que vai trabalhar para entregar porque a empresa é dele, diferente do funcionário que deu 6 horas, parou. Né? E ali foi uma diferença muito grande para esse modelo de estadia, porque o hóspede está lá 24 horas, né? Ele precisa de atendimento sempre.
E aí, então, esse modelo ele nos deu escalabilidade e nos deu qualidade. Então, quando você olha ali nossa nota do Airbnb, é a nota mais alta que tem para os grandes players, 4,70 alguma coisa, devido a esse modelo de franquias que a gente utiliza. Tá, e os serviços, então, que o franqueado faz, ele proporciona ali, são os limpezas, então, os serviços de limpeza, Limpeza, manutenção, manutenção, check-in, check-out. É o que é mão na massa mesmo. Aí todo o limpeza, resto digital a gente faz. tá. E sobre os imóveis do Spot, você falou, são compactos, pensados para o short stay mesmo. Qual que é a relação disso com a indústria do turismo? Assim, uma coisa meio para quem está indo viajar, curtir uma festa, por exemplo, ou uma coisa de home office? Qual que você vê que é o apelo maior de quem aluga esses imóveis aí? Legal. Primeiro, fala da locação, né? Depois a gente fala do investidor. Sim. Mas o apelo maior é para turismo, é para home office? O que você acha? O que mais traz cliente para vocês? É um perfil de hóspede que quer estar muito bem localizado, num bom custo-benefício. Então, ali não vai ser luxo nem nada, mas é todo novinho, uma boa cama, chuveiro bom e a localização excelente, né? Então, a Spot Jurerê, por exemplo, ele está ali na Búzios, que é a rua mais próxima do mar que tem, todos os apartamentos com vista a mar. Então, você vai atender casal, o jovem com filho, né? É o pessoal que realmente não está nem aí por espaço, vai passar geralmente o dia inteiro na praia, e ele vai ali para dormir. E o que ele quer é uma boa localização. E a visão toda do Spot é muito voltada nisso, é uma boa localização. Assim, localização, localização, localização. Esse é o norte principal. E aí o Tá. instagramável, né? Então tem essa foto bonitinha, tem o rooftop ali com a piscina borda infinita, que é o que hoje, querendo ou não, é o que vira, né? E esses imóveis, então, com esse perfil, imagino que eles já saiam da construtora com essa proposta, né? Não são edifícios convencionais que você está adequando, ele já está sendo construído para essa finalidade. Por isso que o projeto quem faz a Cisone. A gente faz todo o projeto conceitualizado para essa finalidade, com toda a experiência que a gente teve tendo hóspedes, né? Então, o tamanho do armário, o tipo de armário, como é que é o banheiro, o tipo da cama, todo ele é feito pensado na estadia de curta temporada. O cara que vai ficar de 3 a 5 dias. Ele é todo conceitualizado para isso. 3 a A 5 convenção também vai estar pensada nisso, então não tem como você tirar essa vocação desse prédio depois. Né? Ele é todo Tá. feito para isso. Vamos então falar um pouco sobre meio que o tamanho do mercado aí. De quantas unidades mais ou menos a gente está falando que existem no Brasil? Assim, qual que é o tamanho desse mercado short stay no Brasil? Eu não sei qual que é o melhor indicador. Se é quantidade de unidades, se é ocupação média, se é o ticket. Acho que o mais direto, mais claro, é quantos imóveis tem dentro do Airbnb. Hoje, dentro do Airbnb, tem 650 mil imóveis disponíveis para locação de temporada. Né? Então, ele não é o mercado inteiro, mas assim, eu acho que ele é um mercado já focado, nichado. Né? Então, só no Airbnb, 650 mil no Brasil. Tá, 650 mil no Brasil. Tempo de locação média que você falou, de 3 a 5 dias. 3 a 5 dias. E como você falou, tem essa coisa com a localização do imóvel, né? E eu vi um pouco, eu vi também uma matéria que saiu no Valor, ou no Globo, perdão, que vocês estão meio que fora desse eixo Rio-São Paulo, assim, né? Vocês estão em lugares mais turistáveis e instagramáveis, né? Para usar a palavra que você disse aí. Isso, da onde que veio essa decisão? Isso aí veio naturalmente ou vocês começaram em São Paulo, mudaram? Como é que foi essa... Já veio, acho que a gente já nasceu fora do eixo, né? A gente nasceu em Floripa, eu acho que já ajudou bastante. E aí, quando a gente foi olhar para o Brasil, foi muito simples a decisão. A gente olhou para São Paulo, que é um mercado grande, mas com um monte de competidor. A gente viu todo o resto do Brasil desamparado, sabe? Não tem nenhum grande player nas outras cidades. A gente falou, pô, como estratégia, vamos, né, atravessar aqui, conquistar todo o resto do Brasil e depois a gente entra em São Paulo forte, ali, competindo com os grandes. Então, a visão foi essa desde o começo. Então, a gente começou comendo pelas beiradinhas ali, como diz o mineiro, para daí chegar grande e atacar ali a principal centro do Brasil. E você falou que o Airbnb, então, tem 650 mil unidades, mas tem outras aí, tem a Booking, tem Decolar. Imagino que muitos desses imóveis estejam listados em mais de uma plataforma, né? Exatamente. Então, acho que vai ter uma duplicação. Mas se olhar 650 mil imóveis do Brasil, e o maior player hoje do Brasil tem 2.500, a gente não atingiu ainda nem 1% do market share, né? Então, ainda é muito pouco o que a gente conseguiu alcançar. E quando você olha também Brasil comparado com os Estados Unidos, o nosso mercado ainda está incipiente, está crescendo, está numa ascendência. Né? E eu posso passar os números depois, se você quiser ali certinho,
Então, também tem esse ponto que é legal, né? Então, Europa e Estados Unidos, o percentual de imóveis short stay é muito maior que no Brasil, muito maior. Então, é um mercado hoje grande, sem nenhum grande player, que está em ascendência. Então, é bem favorável. O que você acha que é por falta de conhecimento dos proprietários desse serviço de franqueado, de preparação de imóvel? Porque realmente tem muitos imóveis, eu falando até como consumidor do Airbnb, né? Você chega no imóvel, não está legal, né? Não está bem arrumado, etc. Você acha que é porque os proprietários não sabem que existe esse serviço ou é por uma questão de custos? O que você acha que justifica uma penetração tão baixa ainda pro... É algo novo para o Brasil, né? Então, quando você olha em tempo mesmo, assim, a gente está falando dos Estados Unidos, estava nesse mercado desde 2000 e antes de Airbnb, ali 2010, 2008, por ali. E o Brasil, acho que vai começar a ver esse mercado nos últimos 5 anos, né? Então, ainda é muito recente. Então, acho que tem esse ponto das pessoas estarem descobrindo o mercado. E o Brasil, eu não sei se fora, mas tem um apego emocional muito grande à questão do imóvel, né? E aqui eu acho que essa conversão do parar de pensar muito no emocional e pensar realmente como investidor e retorno financeiro. Então é uma coisa que a gente está tentando pregar para o mercado, para as pessoas entenderem que, cara, olha lá, que nem eu aprendi lá atrás, né? O mercado imobiliário não é patrimônio que você deixa de lado esperando que um dia valorizar. Porra, é ROI na veia. Consegue fazer igual o mercado aí. A gente tem mais que provas aí que o cara faz mais que CDI com o imóvel só do retorno do aluguel. Então, acho que isso ainda falta educar o brasileiro, né, dessa ciência, que a gente foi muito ensinado que, aluguel, 0,5% ao mês, se for bom. E o cara tem isso na cabeça e esquece o resto, né? Então, acho que também tem esse fator que acaba pesando bastante. E realmente está na cultura do brasileiro essa coisa do aluguel, do imóvel, porque é fácil de fazer a conta, né? O brasileiro gosta do mercado imobiliário, né? Então, até aproveitar esse gancho para falar sobre esse modelo aí da Spot que vocês usam de SPE, né? Ao invés de uma compra direta, né? O cara entra via uma cota de um fundo. Como é que funciona a aquisição do investidor, então, de uma unidade? Ele compra a unidade, ele compra uma cota. Como é que funciona a SPE e o contraste dela para um modelo convencional de compra de imóvel? Legal. Na SPE, a pessoa física, o investidor, ele é o incorporador, né? Então, ele entra como sócio dentro da empresa que está construindo o empreendimento. Tem vantagens ali, por quê? Porque a margem da corporação fica com ele, né? Então, você consegue comprar mais barato, porque o que você está comprando ali é a preço de custo. Então, tem essa grande vantagem. Tem uma grande segurança jurídica, porque o terreno está no nome dessa empresa e você é sócio dela, né? Então, tem esse amarre ali dentro. E todo jogo aqui está sempre em cima de ROI, retorno financeiro. Então, se eu comprar um incorporado, um apartamento hoje que a gente vende a 250, 300, incorporado é 450 mil, 500. Isso vai matar o ROI, o retorno financeiro, né? Então, o preço de custo ele entra nessa estratégia. O cara precisa realmente pagar um valor adequado dentro da unidade para ele conseguir esse ROI que a gente está entregando aí de mais de 1% ao mês. Então, é assim que a gente amarra as duas coisas. Então, pera, deixa eu ver se eu entendi. Então, o investidor ali, pessoa física, ele está comprando, ele está entrando como incorporador, ele está comprando, entre aspas, um pedaço do terreno, certo? Isso, da empresa que é dona do terreno, que é a A SPE. empresa que é dona do terreno, tá. E Isso aí. aí, então, aí vocês contratam uma construtora para você pega a grana desse investidor, coloca nesse pool aí, nessa SPE, com esse dinheiro, você paga a construtora para levantar o prédio e depois começa a monetizar a partir disso. Exatamente. A S-Zone basicamente fica como uma compliance ali, auditando todas as contas, obra, cronograma durante o período de obra. E aí, ao finalizar a obra, o que acontece? Essa SPE ela é desmanchada e aí transforma em escritura para cada um. Então, quando o cara investiu, ele já investiu em uma cota, sabendo que aquilo ali vai se transformar no futuro em uma escritura, em uma unidade para ele. Isso daí tá. Você vê algum espaço para essa coisa de blockchain, de token, de smart contract, ou isso daí ainda está no modo, digamos, analógico do negócio? A minha opinião é que isso vai ser o negócio de mercado, mas ainda não, porque a legislação ainda não está muito clara, né? A gente ainda não tem uma legislação clara dizendo como é que vai funcionar a taxação, como é que vai ser o imposto sobre isso, mas hoje já existe a tecnologia, né? Já existem algumas empresas que já estão tokenizando ali o imóvel. E o que é a vantagem para a gente? Desburocratiza para caramba. Então, o cara consegue fazer uma venda, revenda de imóvel, querendo ou não, pagando muito menos, que hoje, se você pegar de escritura, registro, os impostos e TBI, o cara vai pagar em torno aí dos 15 mil reais de uma unidade de 250.
né? E isso tudo basicamente zera com token, porque você está fazendo a atualização só da cripto ali, do token, então é excelente. Mas o governo com certeza vai ter que regularizar isso aí antes de conseguir fazer isso, acho que ter escala, basicamente. Mas Legal. hoje a ferramenta já existe, a tecnologia está lá, eu acho que só falta a legislação para poder dar um boom nisso. Tá. Bom, pensando, uma pergunta que eu queria te fazer é sobre a taxa média de ocupação, né? Assim, porque você vê muitos imóveis por aí pequenos, né? Eu imagino imóveis elegíveis à locação, short stay, né? Como é que você vê a taxa de ocupação média desses imóveis, desses, por exemplo, 650 mil imóveis aí que estão no Airbnb? Como é que está a questão da adequação desses imóveis para esse modelo short stay que você falou, piscina, borda infinita, é, como é que é outro que você falou, rooftop e tal. Como é que você vê a adequação dessa oferta de imóveis para essa finalidade short stay e quanto que está de fato ocupado? Né? Porque eu acho que isso, no limite, conversa com com a rentabilidade do investidor, né? Com o ROI dele, fazendo a conta na média ali. Como é que você tem a dizer sobre isso? Esse é um bom ponto. Acho que vou bater um exemplo de São Paulo, né? Que você vai ver que saturou em estúdio para tudo quanto é lugar. E aí bate no que eu falei no início. Qual que é o segredo aqui? É ter localização, localização, localização. Se você está no melhor local possível, sua taxa de ocupação vai ser muito alta, né? E ali, o que é São Paulo? Você está ali no Itaim, você está em Vila Olímpia, você está nos Jardins, cara, ali está tudo certo. Não tem erro. O problema é que o pessoal começou a replicar a ideia para bairros mais afastados. Então, hoje você olha Moema, Mariana, tá tudo repleto de estúdio. Aí ferrou. Aí já não faz mais sentido o negócio, né? Então, quem quiser investir nesse mercado, passo zero é localização. Se você não está no filé do filé mignon, você vai sofrer no tempo com esse problema, né? E aqui vem alguns exemplos. Milagres é um lugar sensacional, que eles fizeram alguns estúdios e tal, só que eles fizeram na rodovia de Milagres, que é afastado da praia. Faturava muito bem no começo. Aí começaram a lançar prédios pé na areia. O que aconteceu? Foi lá para baixo, né? Jurerê tem esse tipo de exemplo. O pessoal fazia estúdio lá no fundo em Jurerê. Pô, aluga bem no verão, chega no inverno, zera. Os imóveis que a gente tem ali, que é frente mar, próximo à praia, mantém. Então, assim, desde que a pessoa esteja olhando para a localização e entender onde é o filé mignon, você não vai ter problema de ocupação. No momento que você erra nisso, aí ferrou. Aí realmente vai ter um problema sério. E a taxa média, então, porque assim, hoje a Selic está quase 15%, né? Uhum. Está justificando ainda? Que tipo de rentabilidade o investidor pode esperar aí Eu com vou esse? dar o exemplo do Spot Jurerê, que é o realizado ali. Ele fez 19% nos últimos 12 meses. Estou com o número aqui. Então, ele é um outlier, assim. O que a gente espera hoje dos nossos produtos é em torno de 12 a 14% ao ano, em cima só do aluguel. Aí Tem a tem um plus, rentabilidade móvel, né? tem a valorização do imóvel. Então, essa que é a grande vantagem. Você vai conseguir no aluguel bater uma Selic, e aí você tem esse plus da valorização. E aí no Spot Jurerê, a gente entregou há 2 anos atrás por R$330 mil. Revendas que saíram agora, saíram a R$850 mil, depois de 2 anos. Né? E aí quando você põe isso na equação, cara, aí bate CDI facilmente. Sim, sim, com certeza. Mas aí, tá. Você acha que isso é uma questão de que os location aí, eles vão continuar subindo? Algum tem que cair, né? Os afastados vão cair, ou tudo sobe, ou os afastados sobem menos? Como é que você... Porque ele está meio descorrelacionado da inflação aí, né? Qual que você acha que é a lógica aí? Aqui vem a questão de mercado, né? Que também acho que conta bastante. Ali o pós-pandemia teve um aumento dos imóveis absurdos, né? Então subiu junto com tudo. Com certeza a localização vai influenciar nessa história. E outra coisa que influencia é ticket, né? Então, quando você vende um produto com ticket muito baixo, ele tem tendência a valorizar mais. Então, acho que até saiu uma matéria esses dias que falou sobre isso. Um apartamento que você vai pagar 150 mil para ele virar 300, porra, é bem impossível. Agora, um apartamento que você pagou 1 milhão para virar 2 milhões, cara, muito difícil, né? Então, esse é o charme do nosso produto. Ele é muito olhado para o ticket baixo na localização correta. É o que permite esse jump aí de faturamento. Tá bom. Então, o Jurerê, eu falei 320, pareceu alto, mas um apartamento em Jurerê na mesma época, o mais barato que tinha era 600, 700 mil reais. Né? Então, ele era maior, com certeza, mas ele não entregava mais faturamento que o nosso. Entregava a mesma coisa. Que é o segredo do spot, que a gente percebeu. O pequenininho de 18 ou apartamento de um quarto de 40 vão faturar basicamente a mesma coisa.
né? Então, aqui que está, acho que, o segredo ali da valorização também. Porque o inquilino, é inquilino que fala, o cliente, enfim, a pessoa que O vai te hóspede. hospedar, o hóspede, ele, ele não mora lá, né? Então, se tem 18 metros, tem 40, não vai fazer muita diferença. Ele está Exatamente. por outro motivo, né? Tá. Tá bom, então, beleza, acho que a gente criou um contexto interessante aqui. Vamos entrar, só explorar um pouquinho mais a fundo agora a parte dos serviços, né, dos franqueados, sobre o modelo de negócio de vocês. Por exemplo, vocês têm muitos imóveis, vi que vocês têm 2.000 imóveis aí, administrados, né? Como é que vocês fizeram para padronizar esse serviço de manutenção, limpeza e check-in, check-out? Como é que tem algum protocolo específico? Ou o franqueado ele tem o próprio modelo dele ali, tem um código de conduta? Como é que funciona isso? Legal. Começa já desde a implantação do imóvel. A gente tem o que a gente chama de itens mínimos. Então, todo imóvel vai ter que ter o mesmo padrão de roupa de cama, tem que ter alguns itens lá mínimos em todos eles. Então, ali já vai ter um padrão básico, né? Vai garantir que o lençol é branco, tem a televisão de 40 polegadas, um ar-condicionado. Beleza. Aí, depois disso, vem os franqueados, que tem um treinamento com a Cisone desde o início, quando eles entram, para garantir o padrão de recebimento do hóspede, como é que ele chega lá, como é que ele faz o check-in, como é que ele vai fazer o padrão de limpeza, tem todos os treinamentos lá das faxineiras. E aí, a gente ainda, vou dizer que não é perfeito, né, porque a gente está no Brasil inteiro, mas consegue entregar a mesma ideia, o mesmo conceito, não importa se você está aqui ou no Nordeste, né? E acho que isso é muito, muito válido e assim, é um dos grandes diferenciais que a gente tem hoje, né? Então, esse modelo de franquia nos ajuda nisso. E aí, o que a gente faz para tentar manter? A gente tem basicamente um time que vai visitar esses franqueados, averiguar como é que está a operação deles, aí traz os feedbacks, o cara tem que melhorar, aí tem todo um plano de ação para poder, né, melhorar quem não está tão bom. A gente tem basicamente um score que a gente chama para cada franqueado, a gente vai vendo onde estão os gaps de conhecimento dele, a gente vai melhorando, treinando cada vez mais. Então, é essa forma que a gente está fazendo para encontrar esse padrão e que está entregando a nossa nota que está muito acima dos concorrentes, né? Então, ali culmina nesse resultado final. E aí, e tem um plano extra, aí, um plano mais avançado que você faz a gestão financeira, né, para o proprietário também. Eu vi que Exatamente. Estava na matéria lá, eu vi que vocês têm esse plano básico e o plano avançado. E está muito voltado à visão do cara não ter nenhuma dor de cabeça, né? A gente quer que o investidor não tenha se incomode com nada. Então, a gente tem esse plano para o cara paga todas as contas dele, o IPTU, o TCRS, conta de energia, conta de condomínio, e aí ele não tem que se preocupar com nada. E agora a gente vai lançar um novo plano ali junto com um seguro que vai cobrir todos os problemas desse cara, né? E acho que esse é um negócio legal, que a gente vai ser o único do mercado hoje com seguro para... alguém entrou no meu imóvel e levou a TV. O cara chegou, o hóspede quebrou os copos. Quebrou um vaso. Aí a gente agora vai ter um seguro que vai cobrir tudo isso. Como é que funcionava antes? Só o Airbnb tinha seguro, a plataforma Airbnb específica, né? E aí, quando vinha de outras plataformas, não cobria. Aí agora a Cisone em si vai oferecer um pacote ali um pouquinho maior com esse seguro para cobrir qualquer problema. Legal. E quando o proprietário ele já tem o imóvel dele com a decoração dele lá, você sugere, então, colocar nessa padronização ou quando ele quer manter o que é dele lá, vocês mantêm? A gente sempre sugere que qualquer coisa que tenha valor emocional, que é melhor tirar, né? Porque é um imóvel, vai ter um monte de gente lá, mas às vezes eles não querem tirar, eles deixam, a gente permite, não tem nenhum problema, desde que não falte itens mínimos, né? Desde que ele tenha completinho, tenha tudo que é o básico lá dentro, tá ok, ele pode deixar. Tem umas histórias engraçadas, tinha um proprietário que tinha um quadro de um palhaço assassino, parecia um palhaço assassino na sala. Era assustador, assustador. E a pessoa não deixava tirar aquele quadro. Espantava os hóspedes. Espantava os hóspedes. Então tem algumas coisas engraçadas de vez em quando. E eu vi que a plataforma de vocês é a Sapron, né, que faz essa gestão toda enfim, que eu imagino que deva ter a nota de avaliação do franqueado, que deva ter, aquele imóvel está faltando aquilo, aquele imóvel está com esse status. Isso faz parte da captação aí, a gente vai falar adiante sobre isso, mas faz parte da captação também aprimorar essa plataforma ou essa captação vai ter outras finalidades? Essa é a base da captação. Então, hoje a gente tem um Sapron, que basicamente, ele integra todas as plataformas nele. Então, se entrar uma reserva do Airbnb ou do Booking, cai nele, e ele dispara para os franqueados, né? E lá ele vai ter todo um sistema que ajuda ele a organizar isso. E esse sistema também manda para o proprietário do imóvel,
para ele acompanhar as reservas, ver quanto faturou, se ele quiser utilizar, ele pode bloquear no sistema. Então, hoje o Sapro, ele basicamente faz esses dois lados. E aí a captação vem justamente para a gente dar um up nisso aqui. A gente quer transformar literalmente no ecossistema. E nosso objetivo é ser muito próximo ao XP. Você já viu o app da XP? Sim, E aí sim. mostra ali seu portfólio de ação, tá subindo, descendo. A gente quer ir nesse caminho, assim, para o proprietário olhar e ver um portfólio dos imóveis dele e mostrar ali rentabilidade. Ó, esse aqui está num valor de Legal. mercado que está na hora de vender. Então, essa é a evolução aí, o 2.0 que a gente quer criar, né? E a captação vai vir para ajudar nisso. Legal. Você falou da XP, a primeira coisa que me ocorreu quando você falou dos franqueados lá, eu pensei no modelo dos consultores da XP lá, alguma coisa meio, para me parecer um modelo de negócio semelhante, assim. Não, bacana. Interessante, eu gostaria de ver esse dashboard, assim, dos imóveis ali, valorização, rentabilidade, etc. Tá, 2.000 imóveis hoje. E para essa captação também vai ter investimento para marketing, para chegar mais perto, para crescer essa base de imóveis administrados, expansão dessa oferta aí? Ou vai ter esse dinheiro também vai servir para subir novos edifícios? Como é que Não vai nada para construção, porque a construção tem sua veia de captação própria, né? Então, tá? todo o dinheiro que a gente vai captar vai para a parte do ecossistema, né, desenvolver mais o Sapro. E o segundo ponto que vai ser para tracionar aí a parte de imóveis de gestão que a gente tem no Brasil. Então, qual que é o problema hoje? A gente tem 2.000 imóveis, só que quando eu olho por cidade, eu ainda sou muito pequeno. Então, a gente quer ser o maior player de Salvador, o maior player de Maceió, o maior player de Recife, o maior player de Fortaleza, o maior player lá de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Então, o objetivo vai ser mais essa visão go-to-market para deixar a gente mais robusto em todas as cidades que a gente já atua. Né? Então, é basicamente para esse crescimento, tração mesmo, para a parte do ecossistema. E aí, o terceiro ponto, muito para eficiência operacional, é olhando para a IA. Então, a gente está implementando hoje alguns sistemas dentro da empresa que vai permitir que a gente consiga crescer sem ter que perder escala, né? Sem aumentar custos. Esse é o grande objetivo. Porque a dificuldade da Cizone é que ela é uma tech-enable, né? Ela tem serviço envolvido, tem a parte de construção, então, a gente tem que usar a tecnologia para nos deixar mais eficientes. Esse é o principal objetivo. Mais leves, né? Porque exatamente. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer sobre a disponibilidade de franqueados, né? Quanta gente por aí tem capacidade, ou tem interesse, ou enfim, tem mão de obra suficiente para, por exemplo, servir os 650.000 imóveis que estão na base da Airbnb? Legal. Hoje isso não tem sido gargalo nosso na cidade que está operando. A gente percebe que hoje um franqueado ele pode ser o mesmo perfil de um Uber, às vezes do cara que faz um iFood, porque é uma coisa muito operacional, tem que ser o cara bom na massa de resolver problema. Né? Então não é uma dor hoje de gargalo nosso de crescimento. No pior das hipóteses, quando a gente vê que está meio lento uma prospecção, a gente vai presencial na região, cara, fica 2 semanas, achou um franqueado. Né? Então a gente percebe que é um perfil que a gente consegue encontrar com certa facilidade. E o nosso desafio de crescimento está em realmente encontrar mais imóveis adequados para poder crescer nossa base. Né? Não adianta eu pegar um imóvel velho e cair nos pedaços. Então, não adianta pegar um imóvel muito afastado na região que não faz sentido. Então, aí que vem a peneirinha, né? A gente precisa dos imóveis muito bons, específicos em regiões corretas. Senão a coisa não fecha. Então, o nosso gargalo de crescimento está mais voltado a isso do que as franquias em si. Tá. E então, me passando agora para um pouco mais falar sobre o spot, né? Como é que funciona aí, então, a relação com as construtoras, parte de comissionamento? Qual que é o papel dos corretores nessa história, os corretores imobiliários? Como é que é o ecossistema? Quem são os stakeholders aí do Legal. ecossistema da Spot? Eu diria que até os corretores, para mim, que parece mais com os agentes de investimento da XP. Que hoje a gente tem um nome que a gente brinca que é os AII, aqui, os agentes de investimento imobiliário. Porque esse é o cara que traz o investidor para a gente. Né? E hoje o mercado imobiliário é engraçado. Assim, você geralmente vai investir em algum produto quando você conhece alguém que te indica. Então, toda pessoa tem um corretor ou tem um amigo. Então, tem que ter essa validação pessoal. Né? E aí o corretor ele entra, cara, estrategicamente nisso para a gente. Então, a gente tem uma base hoje, são mais de 400 corretores parceiros. E o que eles fazem para a gente? Eles encontram os terrenos, então eles nos ajudam nisso. Então, começa lá na ponta. Depois do terreno encontrado, eles vão nos ajudar a vender esse modelo de SPE para os clientes dele, para os investidores deles. Então, isso é muito fundamental.
E eles também têm um papel legal que é trazer imóveis para a gestão. Porque muitas vezes ele vende um imóvel lá na praia e aí o investidor fala, eu compro de você, mas eu quero que você faça a gestão para mim. Esse cara não... O corretor ele quer vender, não quer fazer gestão. Aí a gente cai como uma luva nesse sentido para ele. Que ele, não, beleza, pode deixar. Aí ele encaminha para a Cizone, ele ganha um comissionamento por indicação, e aí, fechou. Aí quando ele vende um spot, ele ganha um comissionamento também, e aí quando ele vende o terreno para a gente, ele também ganha do vendedor daí o comissionamento. Então a gente tem uma parceria aí muito sinérgica com os corretores hoje. Entendi. Então o corretor, no contexto da spot, ele vende terreno, né? Só que aí também ele pode trazer indicação para a gestão, que aí tem esse rebate de receita que você falou, né? Isso, ele pode vender o terreno para a gente, ele pode trazer investidor para o próprio spot, né, para comprar as cotas da SPE, e ele pode trazer proprietários de imóvel para a gestão. Então ele bate em 3 pontos. Tá bom, proprietários também. Tá bom, vamos pensar então colocar o chapéu aqui do investidor, então. Quero entrar na SPE, né? Tem a valorização do imóvel, tem a rentabilidade do aluguel. Tem quais outros KPIs aí são relevantes para o investidor? Qual que é o nível de educação desse investidor sobre o mercado imobiliário, até para comparar com outros investimentos? E como é que funciona a comunicação de vocês aí com esse investidor, no RI, digamos, aí de vocês? Porque é um RI meio pulverizado, eu imagino, né? Você não está falando com fundos, você está falando com pessoas físicas, né? Então, qual que é a estratégia? Como é que você chega nesse cara? Legal, acho que hoje um dos maiores desafios é justamente isso, porque a gente está com 2.000 investidores na base, né? E aí, a nossa primeira estratégia foi, não, o administrador da SPE, a construtora, vai falar com esse cara. Não deu certo. Aí a gente mudou a estratégia e agora a gente é a frente. Então, a gente é a frente com ele para informar ele. E aí a gente tem um padrão, basicamente, de emissão de relatórios mensais, mostrando para ele como é que está o progresso da obra, o financeiro, o caixa, já alertando se tiver algum problema por vir, né? E a gente também faz toda a gestão das assembleias, né? Então, essas são as rotinas fixas que a gente tem no ano. E aí, além disso, a gente tem um canal CS, que basicamente vai estar ali para responder dúvida, resolver problema com os investidores, que é onde também a gente está colocando, implementando a parte da IA, que vai ajudar a gente a não estar tão engargalado, né? Porque esse é quanto mais investidor, mais pessoas eu preciso ter para poder atender essas pessoas, esses investidores. Então, o nosso investimento já está muito voltado nessa parte. Então, basicamente, essa é a estrutura de atendimento que eu tenho para o investidor hoje. Legal, eu não sei, talvez vocês já tenham pensado nisso, mas quem sabe possa ser uma quarta frente de sinergia aí com os corretores, já que os corretores eles estão sempre lá indo nos imóveis, batem fotinha, vendem e tal. Às vezes, quem sabe, o corretor ele possa ir lá no terreno, gravar uns vídeos, estou aqui no terreno tal, que vai subir o prédio tal, já está com 30% pronto, falta fazer a laje, não sei o quê, e serve até como uma comunicação periódica com o investidor para ele ver o físico ali, né? Ele vê o concreto que está subindo com o nome dele ali. Não sei se vocês já pensaram, mas me ocorreu essa ideia aí. Eles fazem de forma informal. Acho que a gente nunca formalizou, nunca falou, mas é legal que isso acontece de forma informal. O corretor geralmente ele vai lá, faz os videozinhos, manda. Principalmente aqueles que têm aqueles clientes de longa data, aí ele vai, quer vender mais uma, tem que mostrar que o outro tá saindo do papel, tá tudo certo. Então é interessante. Nunca pensei nessa perspectiva de fomentar isso, mas acontece de forma orgânica hoje. Boa, né? Legal. E tem uma pergunta que eu não te fiz sobre a parte da gestão, que é aquela questão de distribuição de receitas, né? Então, hoje, da renda, que eu vi, 75% fica com o proprietário, 17% Cizone e 8% com o franqueado. É só uma pergunta que eu deixei de fazer. É isso ou mudou? É isso aí. É exatamente essa ideia. E se e no caso se tem via Airbnb, né? Tem a taxa Airbnb lá, né? Então isso come do 75? Isso aí é pós descontado do Airbnb, tá? Aí vamos dizer assim, tem em cima de isso é pós Airbnb. Tá. E da captação também, vocês têm ideia de alocar recursos para vocês, digamos, dependerem menos do Airbnb e terem a sua própria, digamos, vocês serem o marketplace disso? A gente tem já hoje o Cizone.com.br, então a gente já gera reservas por ali, mas a gente vai manter, ele não é o core do negócio, né? Esse basicamente é um negócio à parte. A gente vai manter sempre como opção, mas a ideia não é desviar capital para isso, né? A gente vê que o nosso business está muito mais voltado
essa prestação de serviço a um investidor de imóveis do que uma plataforma para hóspede, né? Então, a visão estratégica está mais na camada de baixo ali, que é como é que eu faço a mão na massa, né, desse imóvel dar dinheiro sem que esse investidor tenha dor de cabeça. Perfeito. Então, a gente tem, mas o foco não é ali, o foco está mais no investidor. Show de bola. Mas, em resumo, não tem como competir com o Airbnb, pô. Alguns bilhões de dólares já investidos, os caras são bons. E com o futuro ali fora do Brasil, cuide, né, meu? Não, bacana. E sobre as construtoras, me fala se esse número está certo. Vocês já estão com 100 construtoras parceiras aí, 40 empreendimentos rodando do Spot, é isso? Não, vamos lá. Vamos separar uma coisa da outra. A gente tem ali a parte de construção dos spots, né? Que aí são os nossos 33 spots. E desses são 2 que estão prontos, 3 estão prontos e 10 estão em construção. E aí a gente tem parceria com construtora que a gente chama de para poder fazer a gestão dos prédios deles. Então, vamos dizer, Renato é um construtor que fez estúdio ali, sei lá, no Rio de Janeiro. Aí a Cisone faz uma parceria para poder fazer a gestão para ele. E aí sim a gente está são 40 prédios aí no Brasil que a gente chama de grandes operações, que a gente tem parceria para poder fazer a gestão. Fazer a gestão. E desses 40 aí, eles já estão subindo nesse formato mais short stay que você falou, rooftop, piscina e tal, ou são imóveis, estúdios pequenos, convencionais e que vocês só vão entrar e fazer a gestão? Tem a parte que ela entra no mérito de falar para a construtora, constrói desse jeito que vai dar bom. Esses que estão operando são estúdios tradicionais. Aí tem alguns novos que estão entrando em parceria com a gente, que a gente já desde o início está orientando eles ao produto, como é que tem que ser feito, mais compacto, e aí sim acho que eles vão sair no modelo mais short stay. Não, beleza. Vamos então falar um pouquinho da história, o storytelling aí do funding aí, né? Acho que primeiro dizer, parabéns, que eu vi lá, em 2022 eles faturaram 21 milhões, 2023 44 milhões, mais que dobrou, e parece que vem dobrando aí já desde 2020, né, o teu faturamento. E eu vi que vocês têm um time ali, são 5 sócios, né, parece que, pela descrição que eu vi dos perfis, parece bem complementar, né, talvez você pudesse até meio que apresentar, falar um pouquinho sobre o time, é sempre o investidor gosta de saber disso. E contar um pouco a história. Começou lá com a Domo Invest, né? Eles entraram com 3,5, depois mais 5 para essa primeira rodada e para chegar no ponto onde vocês estão agora. Então vamos até aí e depois a gente fala sobre a Série A, pode ser? Pode ser. Bom, vamos começar do crescimento, né? Acho que a gente veio com crescimento orgânico desde o começo da empresa e aí sempre conseguindo dobrar de tamanho até 2023. E acho que vamos já incluir os sócios, aos sócios, que a estratégia da empresa foi ter vários sócios para cada um realmente cuidar de uma frente. E como você percebeu, a Cisone tem várias frentes diferentes, né? Então, uma pessoa só ia ficar louca nisso aqui. Então, por isso a gente tem tantos sócios. E aí começou comigo e o Gustavo Kremer lá no começo. Depois entrou o Bruno Benetti e o Matheus Ambrosi, engenheiros de automação também, colegas de curso. E aí, hoje, o Bruno está em cima da parte COO, como chefe de operação, e o Matheus em cima da parte de construção ali dos spots. E aí depois veio a Mônica Medeiros, que ela era uma ex-Vitacom, que aí veio nos ajudar na parte comercial de vendas ali dos spots. Hoje está tocando essa parte junto com as construtoras de expansão. Então até 2023 com essa galera a gente conseguiu crescer, dobrando. Aí foi 2023 a gente percebeu que a gente ainda é uma empresa pequena, Santa Catarina, muito longe do polo de investimentos do Brasil. Então, a gente falou, cara, a gente tem que ter algum reconhecimento aqui. Então, o primeiro que foi o impulsionador para a gente captar foi, primeiro, crescer mais rápido, que a gente percebeu que tinha poucos players no Brasil, que eu tinha uma oportunidade de crescimento para poder acompanhar tudo. E ter um carimbinho de, beleza, esses caras são bons aqui, foram validados. E aí a gente partiu para a captação. Aí a Domo gostou da tese, ela investiu, foi nosso primeiro investidor. Investi em 2023 com follow-on depois, então foi mais ou menos 8 milhões e meio de investimento que eles colocaram na gente. Daí foi bem legal, é um fundo super conhecido, e eu acho que valeu para o reconhecimento, e muitas portas se abriram desde então. Né? E agora a gente está indo para uma captação de Série A, começamos a conversar com os fundos há alguns meses atrás, a gente percebeu assim, outro tipo de abertura. Eu acho também porque o mercado mudou, antes era um mercado muito voltado a, empresas que vão revolucionar
mas nunca tinham feito nada, muito de PDF, né, de apresentação. PowerPoint bonito, PowerPoint bonito. E a gente é o contrário, a gente é não tão tech, mas a gente é resultado. A gente tem tracionado muito bem todo ano aí. E eu acho que isso que está nos ajudando aí nessas conversas, eu acredito que vai ser uma captação positiva aí nos próximos meses. Show de bola. Bom, então você falou que o destino, o use of proceeds aí, né, seria então para desenvolver o Sacro, para tracionar a gestão, fazer esse investimento em IA, né? E acho que basicamente esses seriam os grandes destinos aí. E com isso a expectativa, eu sei que é difícil prever futuro aqui, né? Mas que outro patamar você imagina que esse investimento vai levar vocês? Cara, assim, a gente está no tamanho grande agora, né? Mas eu acredito que é continuar essa tendência de dobrar cada ano, pelo menos nos próximos 2 anos. Acho que esse que é o nosso objetivo principal. Hoje já está com tamanho... Os valores que você falou, acho que foram de reservas, tá? 40 milhões, agora de reserva a gente fez 100 milhões. De faturamento, nota fiscal da Cisone, a gente fez 2023 11 milhões, 2024 27 milhões, e agora só olhando nos últimos 12 meses, a gente fez 43 milhões em nota fiscal de faturamento Cisone. Né? Então a gente está conseguindo dar uns passos bem legais aí de crescimento. Então esse ano eu acredito que a gente vai atingir nossa meta, que era dobrar de novo, e aí espero que 26, 27, com o aporte da CIA, continue essa tendência de dobrar de tamanho. Ah, legal. Não, mas então o número que eu falei era o quê? Eu acho que é o valor total em reservas, que é o que a gente chama de o GMV. O que é GMV? É o quanto de reserva fizeram dentro da Cisone. Aí é o valor de faturamento bruto, né? Não o valor de receita que eu de reserva embolsei. Reserva O hóspede fez, isso. Que o hóspede... entendi. Então, nota fiscal, tá bom. Então, 27 foi em 2024 e agora nos últimos 12 meses, ou seja, julho 24 até agora, mais ou menos, você já 43 milhões. 43. Pô, caramba, hein, velho? Faturamento nosso fiscal. Caramba. Então, quando a gente captou lá, a gente tinha feito 11 milhões, né? Então, o múltiplo foi em 11. Agora, a gente já conseguiu ir para 43 aí, já 4 vezes em 2 anos, em termos de faturamento, quase. Foi bastante. E dá uma palhinha, então, um pouco, você falou já, mas repete, por favor, regiões, então. Eu sou um cara, vou colocar a grana, vou participar, quero comprar imóvel. Quais são as regiões aí? Quais são as cidades, as praias, os locais aí onde vocês estão, que são mais relevantes para vocês? Vou tentar lembrar de todos. Vamos lá. Aqui, sul do Brasil, querendo ou não, a gente está bem firme aqui. Florianópolis é uma região excelente. Não tem nem o que dizer sobre isso. Aí você vai ter Balneário Camboriú, Itapema, também são regiões muito boas para esse tipo de modelo. A gente tem uma praia chamada Praia do Rosa, aqui no sul também, que é uma região excelente para esse modelo. Conhece? É muito boa. E aí, quando você olha para a Serra Catarinense, tem Urubici, que é uma região de serra, outra pegada, e é legal que ele complementa, porque é no inverno que é alta temporada, é uma região que está bombando, está crescendo muito empreendimento saindo. Isso é Santa Catarina. Aí, Porto Alegre, a gente está localizado na região central, região do Guaíba, tem uma região que é muito boa. Aí começa a olhar ali para Curitiba, então também a região do Batel, região excelente. Olhando para São Paulo, as regiões que eu te falei, acho que Jardins, Itaim, Vila Olímpia, cara, ali é o filé mignon para poder se estar. Aí você vai para Rio de Janeiro, a gente não está operando lá ainda, mas é uma região que a gente quer ir começar a operar. E aí não tem o que dizer, né? Leblon, Ipanema, Copacabana. E aí a gente está olhando muito para Nordeste, que para a gente ali é a região que tem mais espaço para crescimento, poucos players atuando lá, né? E, região sensacional. E ali a gente está muito forte em Maceió e região, Milagres, a parte de João Pessoa e ali região também, Salvador, aí é um dos pontos que a gente está impulsionando crescimento pra caramba, que é uma região que tem um perfil muito parecido com Floripa, que é turismo, mas também tem business, tem tudo ali em volta, então mantém um ano inteiro. Olhando para a região de Porto Seguro, também que é muito legal, Trancoso, você já foi para aquela região, lá inclusive está fazendo um spot. E mais para cima agora em Fortaleza, é uma das regiões que a gente está botando firme ali, lançamos um empreendimento grande. E no Centro-Oeste a gente está em Brasília e Goiânia, a gente as duas regiões do Centro-Oeste que estão brilhando mais. E começando agora Bonito também, que a gente lançou agora, 100% vendido, um empreendimento, e aí já vamos pensar em fazer um segundo ali, uma região também que ninguém pensa, e é sensacional, e assim, a taxa de retorno absurda, tá? Os tickets extremamente altos das diárias, e
tá lá, só a gente querendo entrar. E parar de falar tão bem, daqui a pouco vai trazer os competidores. Não, você falou que lembrou de tudo, pô, tá vendo? Mas, assim, uma outra pergunta que estamos já meio que caminhando para o final, mas, assim, na lógica do habitante, não, do hóspede, né? É, como é que ele enxerga? Como é que você vê que ele enxerga um Airbnb trabalhado por vocês vis-à-vis um hotel? Qual que é a lógica? Qual que é a argumentação? O que passa pela cabeça do cara para falar, vou escolher um imóvel de short stay, ao invés de um quarto de hotel? Eu diria que tem dois pontos grandes aqui. É um custo-benefício. Então, você consegue uma localização, às vezes, muito melhor por um preço adequado, né? Então, tem essa grande vantagem. Outro ponto, privacidade, né? Então, no short stay, cara, você vai entrar, sair, não tem que pegar fila, não tem ninguém te incomodando. Então, tem muita gente nesse perfil hoje que não gosta dessa interação humana. O cara só quer entrar no quarto, descansar e sair, né? Então, eu percebi que isso conta muito mesmo. E a experiência de hotel, até eu tive esses dias, pô, você chegar naquela fila da recepção, aí você espera, aí tem que ir lá falar com o cara, depois sair, tem que deixar a chave. Fora aquela Desgasta. expectativa de ter um café da manhã maravilhoso, você tem lá uma bolacha creme cracker lá com uma Não geleia sei. lá, tá certo. Não, Exatamente. É para você pegar um hotel que tem um padrão mais elevado, né, fica muito caro a diária. E aí, pô, você vai conseguir um puto de um apartamento maravilhoso nos Jardins pelo mesmo preço. Então acaba sendo esse custo-benefício com essa questão da privacidade sendo um grande diferencial. fenomenal. Cara, assim, eu já meio que já passei por todas as perguntas. Eu queria meio que te perguntar agora um pouco sobre futuro, perspectivas, assim, para onde você acha que esse mercado de short stay vai? Qual que é o potencial de crescimento do mercado como um todo? Como é que você enxerga isso contribuindo para o desenvolvimento do turismo no Brasil, por exemplo? Cara, eu não sei se essa estatística é verdadeira, mas eu ouvi uma vez que o Brasil tem menos turismo que Singapura. Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas eu ouvi isso. Falei, cara, Singapura é desse tamanho, cara. Enfim, eu já morei fora do Brasil, então eu sei que lá fora tem muita essa noção, Brasil é violento, não sei o quê, então eu não quero ir e tal. Como é que você vê, então, o desenvolvimento desse mercado? O que precisa ser feito para melhorar o nosso apelo enquanto atração turística para os estrangeiros, por exemplo? Vocês têm interesse para sair do Brasil também? Como é que você vê o futuro? E aí meio que a gente já caminha para o final. Eu vi o número desses dias aí, não sei se não tenho certeza se é certo, mas também que Punta Cana tinha mais ou menos a quantidade de turista que o Brasil. Punta Cana é uma cidade Não da faz República sentido. Dominicana, acho que é mais minúscula a ilha, sabe? Não faz sentido. Mas o que primeiro falta no Brasil? Infraestrutura, né? Então, assim, de aeroportos, agora que a gente começou, acho que a Copa do Mundo, querendo ou não, foi um primeiro impulsionamento para trazer uma infra melhor. E eu vejo que está começando a sair mais aeroportos, principalmente na região Nordeste do Brasil. Eu tenho conhecimento de alguns lá. Florianópolis é um exemplo que agora tem um aeroporto sensacional. O que está acontecendo? O turismo está deslanchando. Então, começa pela falta da infraestrutura, né? Então, conforme a gente for melhorando essa infraestrutura para o cara chegar aqui de maneira suave, pô, é o passo zero. O segundo ponto que eu percebo também é que quando você chega no Nordeste, tem um aeroporto, para você sair 2 horas do raio ali do aeroporto, cara, pesadelo. As estradas ainda estão asfaltadas, mesmo para Trancoso não tá. Você vai para Maraú, uma região famosa, não tem estrada, né? Então a dificuldade de acesso é o que trava o desenvolvimento, de certa forma, né, do turismo. Mas eu vejo também que o Brasil está progredindo nesse sentido. Se olhar 10 anos atrás, era muito pior. Então, conforme a gente vai melhorando a infraestrutura, você vai aceitando mais aí a entrada dos turistas. Questão de segurança, né? Acho que é um ponto importante, que no Brasil ainda é visto como um país inseguro. Então, conforme a gente conseguir melhorar a situação pública, e aí é mais questão de governo, isso vai ajudar pra caramba. E acho que com essas duas iniciativas, cara, o resto vai. Aí o resto, a iniciativa privada consegue tocar o pau e fazer crescer, né? Que é trazer infraestrutura de quartos, de hotel, de serviços, né? E acho que ela vem junto depois. Mas precisa desse empurrãozinho aí, que pelo menos na minha visão, olhando para o passado para agora, a gente está indo para cima, não para baixo, então já é alguma coisa. E, cara, na minha visão, o turismo do Brasil só tende a crescer. É sensacional as praias do Brasil. Quem não teve a oportunidade de viajar pelo Brasil, viaje, porque é sensacional. E aí outro ponto, é caro, né? Porque às vezes é mais caro você viajar para o Brasil que viajar para fora. Sim, Então, quando sim. a gente melhorar essa questão de infraestrutura interna, você vai também fomentar o próprio turismo interno brasileiro. Eu acho que às vezes ele é travado demais.
Eu colocaria um terceiro elemento aí, principalmente pensando no gringo, né? Que é a língua inglesa. O brasileiro não fala inglês, cara. Aí chega o gringo aqui, e aí, velho? Né? Pô, focus on the table, sei lá, né? Mas seria acho que também é um ponto, isso por experiência própria, porque eu já recebi estrangeiros aqui, cara, e se não tô eu ali para fazer a tradução, é difícil. Esse eu tô Fora confiante. aqueles cardápios que você vai no restaurante, cara, você vê o cardápio, o cara traduziu no Google Translate lá, cara, aí você vê cada pérola, assim, sabe? Mas eu acho que seria um ponto também para desenvolver. Esse eu tô confiante que a tecnologia vai resolver. Agora já saiu um sisteminha lá que o cara traduz automático. Funciona. No próprio Google Ah, aqui. É sensacional. E o do cardápio, você coloca no Google lá, ele na câmera, ele te traduz. Putz. Então, acredito que em 2, 3 anos a gente já vai estar num ponto muito evoluído na questão linguística aí com as IAs, né? Então, acho que isso aí vai ser um bom ponto para resolução. você tem razão, isso é uma coisa que eu não. Eu sou pré-IA nesse ponto aí. Não, bacana. E, cara, não, deixa eu ver, planos da Cisone de explorar outros mercados fora do Brasil, ou por enquanto vocês vão focar aqui? Próximos 2 anos aqui, mas depois disso, com certeza, né? E aí a visão de saída daqui para fora não é a América do Sul, porque a gente vê que, cara, o esforço da gente ir para os Estados Unidos ou para a Europa é basicamente o mesmo que para a Argentina. Então, é primeiro ir para lugares de currency, moeda forte. Então, a gente olha mais ali para a região de Miami, Orlando, região de Portugal, a gente já tem até contatos. E a ideia de sair primeiro é fazendo um spot, né? Então, põe a bandeirinha lá com um prédio para depois ir com a operação. E aí, hoje, o que a gente está fazendo é olhar terreno nessas regiões, né? Para daqui uns 3 anos aí já está saindo um prédio para poder começar a operar lá. E acho que uma última pergunta, assim, até o futuro do trabalho, assim, né? A gente fala um pouco de turismo, mas essa coisa, estamos virando online, estamos indo para a nuvem, não sei o quê. Você vê também espaço para, sei lá, acordei hoje, estou a fim de fazer um job lá em Jurerê, ou sei lá, em Miami, né? Você vê também essa coisa do online. Como é que você vê o online estimulando a pessoa a querer ficar um short stay uma semana, assim, num apartamento? Ó, a própria Suzano, a gente tem mais de 300 pessoas na empresa, a gente é toda home office, toda empresa é home office. Então, todo mundo está no online, né? Então, a gente vê muito isso do pessoal, às vezes, estar em regiões diferentes, aproveitar, semana eu quero conhecer uma praia, o cara vai lá. Então, isso, com certeza, isso aconteceu muito depois da pandemia, né? E a gente conseguiu ver isso no próprio mercado, que até mudou ali um momento o tipo de hóspede, que era o pessoal explorando, diminuiu desde então, mas ainda existe bastante pessoas que estão no home office, que estão explorando e vão ficar ali um mês numa região, um mês na outra. E eu esperava que isso fosse crescer. Eu vi que as empresas grandes estão tendendo a voltar para o escritório, né? Mas eu acho que essa barreira vai ser rompida em algum momento, porque essa liberdade do cara poder estar em qualquer lugar é indescritível, né? Então, acho que funciona muito bem. Cara, eu arrisco dizer, ouvindo você quando você começou a sua fala aí, né, quando você viajava muito para a África e tal, eu imagino que esteja já no seu DNA, né, essa coisa de mobilidade, né? Então, eu acho que e viajar enriquece a alma, né? Às vezes custa caro, tem que pagar avião, hospedagem e aí por diante, mas isso é uma coisa que enriquece, né, culturalmente aí por diante. Então, uma última pergunta agora, talvez um pouco meio filosófica, assim, que legado que você espera deixar com a Cisone? Quanto que você acha que essa cultura da mobilidade pode ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor? E, enfim, um pouco nessa linha, assim, que mundo você quer encontrar? Algo nessa linha. E aí a gente fecha Legal. de olho. Tá, acho que é 2 pontos assim que eu vejo que eu me orgulho muito. É poder passar na rua e ver o predinho lá, o spot, o Cisone, e saber que aquilo ali vai ser usado por um monte de pessoas por muito tempo, né? Então putz, é muito legal isso. Você está querendo ou não oferecendo um serviço a nível escala nacional, pessoas do mundo inteiro vão ficar naquele local. E aí conseguir fazer isso no Brasil inteiro é sensacional, tá? Então, eu acho que essa possibilidade, né, que a Cisone me deu para poder fazer algo que realmente vai impactar e vai marcar e vai deixar lá. É literalmente um legado, né? Vai ter um spot em cada cidade do Brasil aí e as pessoas vão utilizar e acho que vão gostar, de certa forma. Espero que sim. Então, acho que isso, sem dúvida alguma, legado é muito legal. Hoje a gente passa, tem muitas placas em construção, e aí você vê os predinhos assim, dá uma felicidade muito grande. E o outro ponto é o impacto que a gente dá
com o que a gente está fazendo, porque são 300 pessoas dentro da Cyzone, só que a gente tem 33 obras. Cara, 33 obras, quantas pessoas estão sendo empregadas por isso? Aí a gente tem mais umas 90 franquias. Aí quantas pessoas não estão ao redor disso? Então, a gente literalmente criou um ecossistema gigantesco, tá, funcionando por causa dessa empresa. Né? Ela impacta muito. Eu acho que isso é muito legal e a gente consegue ver isso indo muito longe. Né? E a gente ainda é tão pequenininho, imagina quando a gente tiver aí do tamanho que a gente quer ser. Então vai ser um impacto realmente assim a nível pessoas. Eu acho que isso é muito legal. Show de bola. Aí quando vocês baterem 1 bilhão, vocês criam lá um spot lá que vai chamar Edifício Unicórnio, alguma coisa assim, né? Para simbolizar. Simbolizar, vai ter um chifre assim, sei lá. Justo. Cara, fenomenal, fenomenal. Fernando, muito obrigado. As minhas perguntas já foram. Queria deixar um enorme agradecimento. Show de bola, parabéns, muito sucesso. Conte comigo e deixo o palco aberto para alguma última consideração. Se bem que você já falou, né? Mas é isso, cara. Da minha parte é isso. É isso, foi um prazer, só para agradecer mesmo aí, obrigado pelo convite. Foi no online, né? Espero que a gente consiga também fazer um presencial aí quando vier em São Paulo, aviso. E se vier para Floripa, tá convidado aí para conhecer a empresa, conhecer aqui a região, conhecer o spot. Aí você fica lá, você vai gostar, entender o que é o conceito. Melhor coisa para entender é ficando. Não, e você é investidor também, eu quero ver esse dashboard aí com esses indicadores de rentabilidade. Gostei disso daí. Legal, Não, fechou. Muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu, Renato. Até mais, tchau, tchau. Valeu.